Eu quero começar esse vídeo com uma teoria absolutamente bizarra que eu olhei e falei, isso é horrível, e depois eu falei, até que soa interessante e está relacionada a Akuma no Mi. A ideia aqui é que Joy Boy era um objeto que comeu uma fruta. Calma. A gente sabe que alguns objetos podem comer Akuma no Mi. Como exemplo disso, a gente tem o laço, que é uma bazuca que comeu um cachorro e aí virou um cachorro bazuca. A gente também estima, que o Ragnir seja, na verdade, um martelo que comeu a fruta do esquilo Ratatoskir, ou só realmente a fruta do esquilo ali, e a representação desse personagem da mitologia nórdica. Agora, e se Joy Boy fosse um objeto que comeu uma fruta? A verdade é que um objeto que comesse uma Hito no Mi, seja a do Luffy, a do Sengoku, a do Chopper ou qualquer outra, seria um objeto com capacidade de se transformar em humano. Então imagina aí, cara, olha ao redor do seu quarto nesse momento, pensa em qualquer objeto, tipo esse microfone aqui, e pensa nele akumado, com a Akuma no Mi do humano, mas de qualquer modelo. Irmão, isso aqui poderia ter a Gomu Gomu no Mi. E aí a viagem não fica completa até a gente descobrir qual seria esse objeto. Oh meu Deus, exatamente, o objeto que comeu a Gomu Gomu no Mi no passado. No caso, Hito no Mi, modelo Nico Deus do Sol, foi o chapéu de palha, mas não esse que conhecemos, mas sim o chapéu de palha gigante. A ideia é que o chapéu de palha gigante, nesse momento, seja o corpo, o cadáver de Joy Boy, que Musama conserva ali como um espólio de guerra, e por isso ele estaria olhando ali para a imagem do Luffy, e depois para o chapéu de palha, e depois para o Luffy, e depois para o chapéu de palha. Maravilhoso! Que alegria! Coisa boa demais! Cinema! Cinema! Aquele bendito chapéu de palha seria um objeto desesperadamente ansiando, com essa ambição de se tornar humano. Isso fez com que a Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol, naquela época, há 800, 900 anos, optasse por escolhê-lo. Olha que coisa linda aí, ó. Aê! Joy Boy nas minhas mãos. Oi, que coisa horrível. Galera, podemos dizer que foi um excelente início de vídeo, muito obrigado, eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e sejam bem-vindos para mais um Respostas de Palha, o quadro aqui do canal que você pergunta, a gente responde e hoje já vamos direto. Você acorda e o celular toca, cheio de problema, e-mail, zap, robô fazendo ligação, e quando você percebeu tá há 2 horas resolvendo coisa da cama, de pijama, completamente estressado. Mas calma, esse drama acabou. A gente sabe que seu dia não começa até você colocar uma roupa fresca. E a Insider chega com a solução para todos os problemas. Seja para o treino, para o trabalho, para o estudo. Despertando com uma roupa da Insider, você fica pronto para o desafio que a vida te lançar. Com o cupom Chapéus de Palha, você ganha 15% de desconto para novos clientes. Então se você não tem uma peça da Insider ainda, o momento é agora. E se você já conhece e confia, o nosso cupom Chapéus de Palha dá 10% off no site todo. Tá bom demais. Então galera, link na descrição e vem apoiar o canal com a parceria que vai te despertar de uma vez. Lenine.brandão.79 Chopper vai conversar com o esquilo do Ragnir. Já aproveitando essa questão de Hito no Mi e objeto que come fruta, achei pertinente trazer essa pergunta porque sim, tá? O Usopp vai conversar com o Ragnir, mas vai ser uma conversa direcionada. Não vai ser qualquer diálogo ali raso, vai ser profundo, vai ser significativo e vai ser muito poderoso principalmente para o God Usopp. É através de uma conversa ali do Chopper com o Ragnir que o martelo vai perceber que sim, tá? E claro, através da atitude do Usopp também, ele vai perceber que esse garoto do narigão é digno de ostentá-lo. Então vai ter uma resenha ali sobre o Usopp, ou pelo menos é isso que eu espero, em que o Chopper comente algo para o Ragnir e o Ragnir comente algo para o Chopper. E talvez seja a primeira centelha ali, a primeira fagulha para o Ragnir perceber que o Usopp não é só um medroso, mas sim um bravo e valente guerreiro do mar. Aí eu gosto. Aí a resenha ali do esquilo com o Tanuki. Mig Visconde perguntou: tem algum personagem que possui haki do Conquistador / do Rei que vocês acham que não deveria? Cara, esse é um assunto delicado.
O meu grande amigo Gustavo lançou isso aqui no Twitter e, claro, não poderia deixar de levantar uma polêmicazinha marota. Só que eu acho que aqui, cara, tem alguns personagens questionáveis também que a gente poderia retirar dessa equação, mas tem um que ele manteve e, assim, eu jamais manteria. Você pode virar e falar: ah, tá falando do Kid. Cara, nem tô falando do Kid, apesar de que a usabilidade do Kid com o Haki do Rei, né? Pra quê? Tem. Usar, não precisa. Coisa horrível. Yamato é outro personagem que também, sei lá, ficou devendo um pouco. Pelo menos não me provou exatamente por que teria o Haki do Rei. Mas dentre todos, tá? Dentre todos esses personagens aí, eu acho que o Dom Xinjao é quem merece. O Dom Xinjao e sua cabeça de ampulheta. O Dom Xinjao e sua cabeça de bigorna. Sua testa de ponta. É o cara que mais merece o Haki do Rei de todo One Piece. É duro. Cara, eu sei que vai ter gente aqui no comentário falando: não, mas ele no auge lutou contra o Garp. Ele no auge valia 500 milhões. O que são 500 milhões hoje, né? Mas tudo bem. É tipo a recompensa do Frank. E de forma alguma querendo menosprezar o Frank, que tá perto de chegar na casa dos 500 milhões. Mas o Dom Xinjao era um capitão, um pirata renomado e tal e tudo mais. E o Frank, cara, ninguém fica debatendo aqui. E eu sei, tá? Recompensa não define força, não define influência, nada disso. Questão de periculosidade, percepção de perigo e tudo mais, beleza, estamos de acordo. Mas mesmo assim não tira o fato de que o Dom Xinjao ter o Haki do Rei... Tô sendo etarista? Eu acho estranho, pra não dizer ruim. E já que a gente falou do Dom Xinjao, o Abel com 4Ls201 perguntou: Sanji e a garota com fruta das armas se encontrarão algum dia? KKKKK. Cara, provavelmente sim, mas tem um detalhe curioso aqui. Eu não sei qual é a sua intenção com essa pergunta, porque essa garota das armas, no caso a Baby 5, ela já tá muito bem acompanhada. Eu sei que não é todo mundo que acompanha as histórias de capa, então sempre acho muito legal trazer isso aqui pra vocês. Mas a Baby 5, ela se casou com o Don Sai, o neto do Dom Xinjai. Esse sim é o verdadeiro conquistador, mas não com o seu Haki, e sim com o seu Kokoro, com o seu coração. Em Dressrosa, a gente teve a fagulha dessa paixão, que inclusive foi de forma muito exagerada, muito rápida, muito forte, como é o fogo da paixão. E aí o Oda trouxe isso culminando, né, no casamento deles, nessa união matrimonial maravilhosa. Então a Baby 5 tá casada com o Sai, que também é um lutador de chute, inclusive. Então, se o nosso querido Sanji encontrar ela algum dia, espero que ele respeite o casamento. Davi com 3is _ Sanchez, afinal, onde que a Cidade Esmeralda poderia ser introduzida, caso o Oda ainda se lembre dela? Cara, eu acho que o Oda ainda se lembra da Cidade Esmeralda, que é comentada pelo Bellamy, né, falando que o One Piece não existe, que as Ilhas do Céu não existem e que também a Cidade Esmeralda não existe. A gente sabe, o One Piece é real. A gente sabe, as Ilhas Celestes também. E agora falta a Cidade Esmeralda. Muita gente, assim como eu, teorizava que seria God Valley, mas parece que não, apesar de ainda ter alguns recursos minerais lá que não foram apresentados no flashback e que sim, tem devida importância, tá? Só que a gente ainda tem principalmente duas ilhas muito importantes para serem exploradas. E eu tô falando de Laugh Tale, obviamente, onde tá o Tesouro One Piece, que pode sim ser a Cidade Esmeralda, ou Roadstar, que agora, depois do flashback de God Valley, passa a ser sim a minha maior aposta para a Cidade Esmeralda. Até porque Roadstar, vale sempre lembrar, cara, não foi alcançada por ninguém nos últimos 800 anos sem ser a tripulação do Roger. Então é uma cidade lendária, é uma ilha lendária, é uma região praticamente inalcançável, ainda mais inalcançável do que as Ilhas Celestes. E as Ilhas Celestes já eram consideradas mitos, né? O próprio Bellamy fala, não existe. Então, Roadstar existe para muitas pessoas, não, só que o mito dela, as conversas sobre ela, mano, flutuando, ecoando desde 800 anos atrás, devem existir e perdurar até os dias de hoje. Então é possível que Roadstar seja, de fato, a Cidade Esmeralda. Ernesto Dias Surologia, teremos Bifrost ou Bifrost em Elbaf? Cara, não só
teremos como já tivemos de algumas maneiras diferentes, né? Quando a gente vê esse mapa aí maravilhoso de Elbaf, a gente tem, nota aí que coisa linda, a Bifrost ali, cadê o nosso Heimdall? Daqui a pouco pode aparecer, inclusive, alguém que seja inspiração nesse personagem da mitologia nórdica. E também tivemos aí, né, a galera dos gigantes navegando sobre o arco-íris como se fosse, de fato, a Bifrost. Então eu acho que o Oda já está fazendo alusão à Bifrost há algum tempo em Elbaf e pode ser que tenhamos algo mais profundo sobre ela, principalmente no que diz respeito a essa aí que a gente vê no meio de toda Elbaf, porque ela parece estar saindo ali, né, do reino solar para o reino celestial, que é um ponto de Elbaf que a gente não pode esquecer, cara. Tem o reino celestial, o reino acima de todos, que até agora, nada. E isso quer dizer muito. Ou não? Espero que sim. Gustavo Alten, qual seria a tripulação perfeita em One Piece? Somente personagens que estão vivos. Vamos lá, né? Eu acho que pra capitão a gente teria Monkey e Luffy e seria seguido mais ou menos por Zoro, Sop, Nami, Sanji, Chopper, Robin, Frank, Brook e Jinbe. Moleque, essa tripulação tá insana. BWT_MX1. Antes de falar a pergunta dele, eu queria falar que nesse momento eu tô fazendo um pouco do papel de Eiichiro Oda em SBS, porque ele adora falar sobre isso, e eu achei que seria uma bela homenagem a ele. A pergunta é, será que o Luffy tem pinto de haki? Cara, o Luffy não tem pinto de haki, ele tem um pinto que, se ele quiser, com maestria ali na execução, pode imbuir em haki. Tá? Então ele não tem pinto de haki, mas sim um pinto com capacidade de ser imbuído em haki. Ou um haki com capacidade de imbuir o pinto. Tem que ser instrutivo também nesses momentos, né? Senão a gente se perde. Cria-se um tabu para falar... Tá de sacanagem. Vitor _ amigo com a pergunta que dá título e thumbnail ao vídeo. Qual a chance do Hyruujin querer a fruta do Ace porque seria boa contra a do Loki? Pra quem não se lembra, o Hyruujin ele tá lá no torneio, na competição de Dressrosa no Coliseu, porque ele quer a Mera no Mi. Cara, é uma fruta absolutamente poderosa. A gente não viu até hoje nenhum gigante Logia. Então um gigante com fruta Logia é simplesmente uma insanidade. Ele diz que com esses poderes ele poderia finalmente ser o rei de Elbaf. Mas ele dá a entender que, cara, com essa fruta, ele, irmão, seria extremamente poderoso. E a gente lembra que lá ele foi one-hitado pelo Luffy só na segunda marcha. Então é a Hyruujin, a fruta das chamas, a fruta do fogo, a Mera no Mi cairia muito bem pra você, mas foi consumida pelo Sabo. Agora, teria ela a possibilidade de ser algum counter para a fruta do Loki? E isso, antes da gente responder, nos leva a outra pergunta. Pedrinho com 3 O's DC. Loki dragão de gelo Nidhogg, já que ele é de Niflheim, novo tripulante que já pode voar? Bom, vamos lá, né? Nidhogg é provavelmente a fruta do Loki e eu quero falar sobre isso no final desse vídeo, tá? Só que é o seguinte, Nidhogg vivia ali, né, na base da Yggdrasil, que fica no submundo de Niflheim, ou como você preferir chamar, tá? A grande questão é que esse é o mundo da névoa, um mundo primordial do gelo, do frio e da escuridão na mitologia nórdica. Então faz sentido, né, a gente pensar que um dragão dessa região poderia ter poderes de gelo. Agora, a gente não tem na mitologia nórdica o Nidhogg tendo poderes relacionados ao frio, ao gelo e tudo mais, e então podendo ser um dragão de gelo. Mas nada impede do Oda juntar os dois conceitos, do dragão com a região, fazer ali um dragão que cospe gelo, voa igual maluco, lança blizzard e tudo mais. E se esse fosse o caso, a verdade é que a Mera no Mi, buscada ali pelo Hyruujin, faria todo sentido para ser utilizada contra o seu irmão, porque ele pegaria fogo contra o gelo, e você já jogou Pokémon, sabe que o fogo é super efetivo contra o gelo. Então acho que seria algo, né, nesse esquema que vocês dois estão pensando, e acho que faz sentido. Eu acho que seria divertido, mas não acho que o Oda vai optar pela fruta do dragão relacionado ao gelo, mas sim pela fruta lendária de algum dos outros deuses. Eu já mencionei isso aqui e quero reafirmar essa cravada. A fruta do Loki não vai ser do Nidhogg especificamente. Não vai ser tipo Okuchi no Makami ou algo nesse sentido. Vai ser tipo a fruta mitológica do deus da floresta. E através desse conceito que o Oda já está trabalhando na lore do seu mundo, ele vai fazer uma alusão direta a Nidhogg. A gente vai entender, vai olhar e falar, cara, entendi.
Isso é uma inspiração no Nidhogg, mas dentro do universo do Oda ela não tem esse nome, até porque esse nome nunca foi usado dentro do universo de One Piece, então eu acho que ficaria mais divertido, né, e até quebrar um pouco da expectativa de Elbaf, que está totalmente relacionado à mitologia nórdica, o Oda trazer algo do universo dele, né? Até porque a gente tá falando de uma fruta que o Shebeck mencionou que era, mano, absurda para derrotar Imusama. Então acho que ser o deus da floresta, o deus da terra ou o deus do mar, da chuva, faz mais sentido. Eu acho que o Oda também pode trabalhar o Dragon com a fruta do deus da chuva ou do mar, e Imusama tendo os poderes do deus da terra, algo nesse sentido, e por aí vai. Então eu tô mais por essa ideia dele ter uma fruta divina, não precisa ser uma Hito Hito no Mi como eu mencionei no início desse vídeo, mas sim pode ser uma Ryōryō no Mi, né? Uma fruta do dragão, modelo deus da floresta. E aí vai fazer a alusão de Nidhogg, todo mundo vai entender, vai estar combinando com o Lord One Piece, vai ter um peso muito maior na narrativa desse universo, e é nóis. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, e a gente vai se ver, você sabe aonde, num próximo vídeo. Que agradeçam aos céus, agradeçam a Oda, a Nika, por quê? Porque vai ser review do capítulo de One Piece. É isso galera, tamo junto. Valeu!